Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, como sempre quando vai tratar de hipóteses, por exemplo, empreendedorismo, dinheiro, administração, essas coisas todas, a coisa fica feia. Então o bate-papo começa mais cedo, aí nós misturamos no meio dessa conversa toda a proteção aos animais, né? Porque teve uma semana aí que envenenaram a cachorrinha de um amigo meu, e eu liguei para a Val, pedi para ela fazer um vídeo e tal, ela fez o vídeo, e aí nós combinamos de trazê-la aqui, ela prontamente atendeu, assim, com muita dificuldade, porque ela é aquelas protetoras que entra dentro do Rio Arrudas, entra dentro da floresta, vai em tudo quanto é lugar para resgatar os bichos. Sejam todos bem-vindos aqui nesse bate-papo, né? Nós estamos recebendo aqui do Bem Pet também, Andréia, Juliana, a gente vai bater um papo super... Daniela, desculpa. A gente vai bater um papo super legal aqui sobre proteção dos animais. Eu acho que é muito importante a gente tratar desse assunto também. E do congresso que vai acontecer na Faculdade Milton Campos, e o Fred Albuquerque está aqui, o professor lá da faculdade, para a gente tratar de todos esses assuntos aqui. E o Cultura Geral é isso mesmo, é essa mistureba de assuntos, e a gente precisa tratar de todos os assuntos no mesmo espaço, né? O espaço democrático que a gente utiliza aqui na TV Banqueta. Já está meio fora de moda, né, falar em democracia, mas vamos tentando, né? Bom, Val, obrigado, seja muito bem-vinda mais uma vez. É muito importante você vir aqui na TV Banqueta, no Cultura Geral, já desde a época do rádio. A gente, essa luta nossa, né, Val, de bem antiga, pega o cachorro, leva para o Marcos, volta, não sei o quê, traz para lá, o outro não paga, a gente paga, faz aquela... É uma confusão, mas no final dá tudo certo. Dá tudo certo. Fazemos propaganda para o Marcos, que é um excelente veterinário, diga-se de passagem. Não, o Marcos, né? Merece todos os... Cães e amigos, doutora Tereza, doutor Marcos e Vivi, merecem todo o nosso respeito e carinho. Sem sombra de dúvida. Cães e amigos. Muito obrigada pelo convite. Desculpa não ter vindo antes. A minha agenda realmente é meio maluca. Eu sei disso. Né? Hoje quase que eu não vim, porque hoje eu tô com uma enxaqueca que resolveu aparecer desde manhã. Mas era para você vir no programa, para você não fazer mais nada. Tá vendo? Para eu não Se eu fazer tivesse mais enxaqueca, nada. você tinha arrumado coisa para fazer. O engraçado é que você falou de que eu vou em mata, rio, floresta. O pessoal de Nova Lima, Regina, parceiraça minha que mora aqui, está com uma dificuldade muito grande de resgate nos animais que ficam aqui na mata da MG30, que elas cuidam já há bastante tempo. Ela falou assim, Val, chega um pouquinho mais cedo que você vai lá na mata, lá para você ver os animais, para a gente ver o que a gente consegue fazer. Falei assim, hoje não ia dar por causa dessa bendita enxaqueca minha, mas estamos aí lutando. Prazer em contar com a Dani aqui, que é parceira também nossa. Na realidade, quando eu fiz, a Dani já esteve no rádio. Já, e eu falei com a Ju, porque é o seguinte, o Bem Pet eu tinha o contato da Ju, tinha contato de mais... Eu vou fazendo essa confusão, depois eu não sei quem é quem mais e tal. Todo mundo parceiro. No meio da proteção animal, todo mundo acaba se conhecendo, né? Vira uma corrente, né? Vira uma corrente, né? Com certeza. Dani, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. É muito legal receber você, a Ju, que daqui a pouco vai substituir aí, né? E, gente, é muito legal receber vocês aqui, para a gente poder tratar desse assunto, já que tem muita gente que ainda coloca chumbinho, veneno para os animais aqui na cidade, né? É um problema, a gente vê que em Nova Lima ainda tem muitos maus tratos, muito além até da questão do envenenamento, né? A gente depara com isso, mas a gente tem percebido também uma mudança de cultura. E aproveitando isso, geralmente envenenamento é uma coisa muito difícil da gente provar. Cria-se uma desconfiança, todo mundo desconfia do vizinho ali, daquela pessoa, mas não tem como provar. Mas os casos de maus tratos, de uma maneira geral, a Polícia Militar de Nova Lima tem nos ajudado bastante. Se a pessoa quiser fazer uma denúncia de maus tratos e for lá no batalhão da Polícia Militar, ali no Bicame, eles têm averiguado as denúncias. Parabéns para a Polícia Militar. Demais, assim, uma parceria muito bacana, que a gente percebe que é das pessoas que estão ali, sabe? Esse trabalho. Isso é muito importante, né? Sim. Fred, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Com essa dinamicidade sua toda, a gente vai tratar desse assunto aqui do Congresso. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, né? Obrigado, eu que agradeço o convite, né? Estar aqui mais uma vez para a gente bater esse papo, sempre muito descontraído. Eu quero até confessar uma coisa, falar de animal,
Eu moro, né, mudei para Nova Lima tem alguns anos e nunca tinha tido um animal de estimação. E te confesso que não gostava. Assim, não era tinha, feito. Não tinha essa proximidade. Traquejo, né? E aí, minhas filhas eram menores e tal, a gente resolveu ter uma cachorrinha, que é a Branca, que está lá em casa. Eu nunca imaginei que fosse tão bacana. Nunca imaginei. Só fazendo assim, essa referência. O filho leva o cachorro e o pai toma conta, né? Mas vamos aproveitar o programa aí hoje para falar um pouco da Semana Milton Campos, da 12ª Semana Milton Campos, de coisas muito bacanas que vão acontecer na faculdade na próxima segunda, terça e quarta-feira, que eu acho que vale a pena já deixar o convite para a turma de Nova Lima. Vamos começar com esse bate-papo, então. O que vai acontecer na Milton Campos na semana que vem? Na semana que vem, a gente todo ano a gente tem a Semana Milton Campos, né? Esse ano é a 12ª semana, porque no mês de setembro a gente comemora no dia 9 o dia do administrador e no dia 22 o dia do profissional de ciências contábeis. Então todo ano a gente tem essa prática. Já fizemos lá a Semana do Empreendedorismo, enfim, já fizemos, cada ano a gente escolhe um tema. E a temática escolhida esse ano foi franquias. Então a gente vai ter na terça-feira, aliás, na segunda-feira, a gente vai ter a presidente da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, capítulo Minas Gerais, vai fazer uma palestra, juntamente com uma pessoa do Sebrae também vai falar de franquia. Na terça-feira a gente vai ter um grande bate-papo em várias salas sobre aspectos jurídicos, marketing, logística, enfim. São 5 temas com franquias também distintas e boas franquias. A gente vai ter lá o pessoal do McDonald's, da Localiza, Raccoon Batatas, enfim, várias franquias, cada uma contando das suas peculiaridades dentro de cada uma dessas áreas, né, específicas. E na quarta-feira a gente vai ter um bate-papo sobre franquia voltado ao segmento do esporte, do futebol. Mais precisamente a gente vai falar muito sobre, enfim, franquia do Atlético, franquia do Cruzeiro, falar um pouco desse tipo de negócio que eu particularmente acho que é uma tendência no Brasil, isso ainda tem um crescimento muito, muito grande. É uma demanda reprimida ainda? Na verdade tem diversos aspectos desse segmento especificamente, né, da franquia voltada ao segmento do futebol, que a gente está muito aquém do que existe no exterior, né? Do que existe, enfim, na Itália, na Inglaterra, né? Nesses outros países, no próprio Estados Unidos, que agora está crescendo, o soccer, enfim. Então a gente vai falar sobre tudo isso com uma interação muito grande com o público, como sempre é, e, obviamente, levar conhecimento, que é o grande objetivo, né? que as faculdades Milton Campos têm, tanto no direito quanto na administração. Eu acho muito proveitoso, assim, se a comunidade de Nova Lima quiser aparecer, convidar as meninas para ir lá, porque eu acho que são coisas até franqueáveis, né? Quer dizer, cuidar de animais não é uma coisa que fique restrito aqui. Então acho que tudo isso, conversar sobre esses diversos aspectos, isso que vai ser bem legal lá. Qual é a importância da pessoa fazer um estudo minucioso antes de estabelecer uma ideia de ter uma franquia, comprar uma franquia, ou adquirir, né, aliás, uma franquia e tudo? Esse estudo anterior que é preciso ser feito tem uma importância muito grande. Como é que você identifica isso e como é que as pessoas podem se sentir seguras nesse sentido? Assim? Um evento igual esse, ele tem esse condão, essa mola propulsora de proporcionar para essas pessoas que têm essa ideia de franquear e tal, passar essa segurança para essas pessoas? É muito legal a sua pergunta, porque na verdade o que a gente está querendo fazer lá efetivamente é levantar todos esses aspectos para mostrar a importância de ter conhecimento antes de se fazer investimento, seja em franquia ou não. Nesse caso específico nosso, a gente vai levar uma série de franqueadores para dizer o que é bom e o que é ruim, porque na verdade tudo na vida é assim, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente fala de um planejamento ou de identificar uma franquia, você pegaria um voo aqui em Confins e viajaria para algum lugar se você soubesse que o piloto não sabe o que fazer se ele levantar o voo e por acaso der algum pane e ele falar, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Você pegaria um voo? Nunca, né? Nunca. Ninguém de nós. Mas a gente sabe e tem a confiança que o piloto, quando ele levantou, ele se der qualquer problema, ele fala, bom, eu já sei as possibilidades que existem.
Eu costumo dizer que isso é igual negócio, né? Sim. Então você decolar... Uma boa metáfora. Você decolar uma coisa sem saber... Se der um problema, seja na economia, seja dentro do próprio negócio, enfim, seja em qualquer universo, será que eu sei o que eu vou tomar como atitude? Porque planejamento não é não ter os problemas. Planejamento é na hora que ter os problemas você saber o que você vai fazer. Essa que é a grande diferença. Então, a sua pergunta é muito legal que eu digo, porque como lá a gente vai debater diversos aspectos, quer dizer, a gente vai falar de segmentos específicos, mas à medida que você vai levando conhecimento, por exemplo, a dinâmica da terça-feira, que a gente vai ter marketing, logística, aspectos jurídicos, contábeis e tudo mais, e financeiro, a partir do momento que você começar a aprender sobre isso, você vai dizer assim, bom, tá bom, pelo ponto de vista do marketing é viável, mas será que do ponto de vista da logística é viável? Então esses aspectos, à medida que a gente vai debatendo, é que isso vai trazer ao público essa... Não tem uma receita de bolo, né? A gente vai ter que sentar e quebrar a cabeça junto. Eu costumo dizer assim, a gente sempre tem isso, né? Eu na minha docência já há mais de 17 anos, a gente sempre ouve isso assim, professor, mas qual é a resposta certa? Ou como é que faz para isso? Falou, gente, desculpa, não é que eu não quero desmerecer, mas se eu tivesse essa resposta, eu estava em outra esfera. Também outra vibe. Não, é claro, eu faço essa brincadeira, porque na verdade eu digo assim, se fosse fórmula de bolo, não precisava de mim. Comprava os livros de administração que existem nas prateleiras e todo mundo saía fazendo negócio. E o que eu, inclusive, mais gosto, né? Inclusive, a gente tem conversado isso muito na Milton Campos, tem levado isso muito na Milton Campos, é muito legal a teoria e é muito legal, mais ainda, a teoria junto à prática. Você dizer o que é a teoria e o que aconteceu de fato e como é que você usou aquela teoria. Enfim, essa sinergia entre prática e teoria. Então, a gente tem conversado muito sobre isso. Eu acho que isso essa é legal. ideia de ensino horizontal, ela está cada vez mais atual, ou seja, ela não tem mais aquela coisa de professor e aluno, essa troca de informações assim na sala de aula. Eu estou passando, eu digo assim, há 17 anos eu estou dentro de sala de aula, então eu passei quase pelos mundos, né? Então, desde o meu tempo, quando eu estudei, quando eu comecei a dar aula, você chegava e falava uma coisa dentro de sala e está tudo certo, acabava a aula, cada um ia para casa. Hoje em dia, você dá um exemplo dentro de sala de aula, o cara fala, peraí, professor, eu olhei aqui agora e não é mais ou menos assim, não. E isso, eu particularmente, acho maravilhoso. Porque quem sou eu para ser o dono da razão? Eu acho que quem são os professores? Não é que o papel da gente seja ser o dono da razão. A gente tem que ter uma capacidade de discussão e de levantar pontos dentro desse universo, que isso é que faz o professor. Né? Eu acho que isso faz a docência ser legal. E acho que a gente, com isso na Milton Campos, tem cada dia crescido mais em relação a isso, em levantar discussões sobre os temas e as temáticas que fazem, por exemplo, com uma semana de franquia. Porque no momento de economia como a gente está, o que acontece? Que você tem um grande desemprego, o que as pessoas falam? Pô, recebi lá o meu dinheiro, saí da empresa, peguei um pouquinho de dinheiro, mas eu não tenho muita noção do que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Vou buscar uma franquia e vou montar ela. É o que você falou do plano de voo. Cara, mas você está preparado para voar? E muitas vezes o cara não está e coloca todas as economias dele no negócio. Então, caldo de galinha e calma não faz mal a ninguém, né? Por isso que é legal a turma ir lá e aprender e a gente discutir, debater. Isso que vai ser o grande prazer e o grande barato para todos nós. E também não sai de lá com a posição definida não, né? Sai de lá para construir também, continuar construindo a ideia. Né? E nós continuamos lá também à disposição, né, da comunidade de Nova Lima para sempre, já fizemos eventos aqui na cidade, estamos sempre em parceria com a própria cidade, porque o objetivo é esse mesmo. Na verdade, todos ganham quando a economia cresce, quando todos engrandecem, né, quando a gente tem a possibilidade de fazer... Mistura todo mundo. Exatamente, esse é que é o bom. Ô Val, deixa eu colocar você numa conversa agora, o telespectador não cansar, vamos falar direito. Ô Val, como é que nós vamos fazer com esse negócio? As pessoas não estão respeitando essa lei de maus tratos, né? Eu perdi uma cadelinha lá de um amigo meu, o Daurilton, e foi envenenada. Fiquei muito chateado, porque eu achei que ela ia sobreviver e ela não sobreviveu. Ela chegou a ficar internada, né? Ficou. Aí o veterinário falou, foi chumbinho e tal. E aí falam que, o que a Dani falou, que é difícil, né? Quem colocou o chumbinho, né? Como é que a gente faz, Val, para a gente mostrar para essas pessoas que
não precisa de ter a lei. É uma covardia, é uma desumanidade, é uma crueldade. Engraçado brusca. que eu ia comentar exatamente isso. Você falou assim, exatamente. da lei dos maus-tratos. Eu falei, cara, que país é esse que a gente precisa fazer lei Para pra falar não maltratar? Isso, uma coisa que é tão inerente, né? Aproveitando que tem um professor aqui, a base de tudo, na minha opinião, é a educação. Ou você educa as pessoas desde cedo, ou a gente vai ter cidadãos aí cometendo esse tipo de ato todos os dias. Então a gente precisa, claro que infelizmente no país que a gente vive, a gente precisa ter leis e que essas leis impliquem multas, penalidades mais firmes, né? Porque quando a penalidade é firme, a pessoa pensa realmente duas vezes. Mas o que eu vejo muito, eu saio, eu viajo muito, dou palestra, a Dani também, a gente vê muito desconhecimento. As pessoas acham que não existe uma lei que cuida, que trata da questão dos animais. As pessoas ainda veem os animais como coisa, né? Sim. E a gente está tentando mudar isso até no Congresso. Né? O animal não é uma coisa, é uma vida, né? Sente dor, sente frio, sente fome. E que vida, exatamente. Então a gente tem que, primeira coisa, educação. Eu vou dar uma palestra numa escola de crianças de 2 a 6 anos. E é assim que começa, porque... E é mais engraçado que quando eu vou nessas escolas, né, infantis, quando a gente chega, eu sempre levo um filhotinho, um cachorrinho, quando chega, parece que você chegou com um ET. Eu fico assim, eu achei bonitinho, falei assim, gente, ninguém tem cachorro em casa, não? Todo mundo Porque tem. chega todo mundo, não, tia, eu tenho. Falei, pois é, você tem. Esse aqui a gente pegou na rua, a gente está cuidando, para ter um olhar diferente, né? É através das crianças que a gente vai ter, não é piegas isso, que a gente vai ter um país melhor, pessoas melhores, né? Humanos mais conscientes. A lei é importante? Muito importante. Eu acredito que ela é fundamental, mas a educação, você começando a educar as pessoas desde cedo, vai chegar uma hora que você não precisa de lei. A Holanda é um país que conseguiu retirar animais das ruas. Hoje você não vê animais abandonados. Estou dando a Holanda como exemplo. É claro que a gente está bem longe disso ainda. E não vê mesmo. Né? Porque é muito aquém, né? O Brasil, além de ser um país muito grande, o Brasil, a Holanda é muito pequena, mas foi através de uma lei muito firme na questão dos maus-tratos, na questão da venda de animais, o que agora o Reino Unido está tentando fazer, que é proibir a venda de animais antes de 6 meses, porque nasceu com 40 dias ou menos, né, Tânia? A gente sabe disso. Os criadores já colocam para vender. Então, muitos animais iam a óbito. O Reino Unido está tentando aprovar essa lei agora. E eu acho que a gente está, igual a Dani falou, já melhorou muito. Desde quando eu comecei, há 13 anos atrás. Eu vejo que, nossa, a gente dava murro em ponto de faca. A gente ficava brigando, parece que a gente fazia, a coisa não acontecia. Hoje eu já vejo que as pessoas estão mais conscientes da questão dela como cidadão. Falei, não, Val, tem um animal aqui, o que eu faço? Muita gente, o pessoal, muitas vezes, a Dani sabe disso, deve receber ligação até hoje. Não. Tem um animal aqui, a ONG não pode pegar, não. É. Hoje eu recebo isso todo dia também. Mas hoje eu já recebo assim, Val, tem um animal aqui, o que eu faço? O que eu posso fazer? Já eu vejo que o meu jeito de agir, eu vou mudando pessoas ao meu redor. E isso é muito importante, que a gente vai educando por espelho, né? A sua família, a minha família, meus amigos, né? Todo mundo ao meu redor já olha o animal de forma diferente. Então, a lei é importante, precisa ter, eu acho que, uma punição maior, porque, infelizmente, a dor educa, mas também precisa da educação. E a Dani aqui no Bem Pet faz isso muito bem, né? A ONG dela trabalha basicamente com isso, né, Dani? Ô, Val, só uma coisa. Vamos Você falou que isso aqui é um bate-papo. Isso aqui é um rádio televisionado. Eu vou meter... É porque você falou uma coisa que é muito interessante. Assim, lei, na verdade, a gente tem, a gente sabe que o país tem. O problema é fazê-las cumprir. Exatamente. Né? Então, a gente está chegando próximo, enfim, é uma... eleição, esse tipo de coisa. A gente tem que pensar muito nisso, porque as leis estão aí. O problema, infelizmente, e no Brasil é assim, quando que a gente aprendeu a andar com cinto de segurança?
Só Quando depois. começou a ganhar no seu bolso. Então, quando que você vai conseguir aprender a tratar bem os animais? Quando você tiver uma punição rigorosa, né, uma multa pesada, e aí sim você passa a te dar o respeito. Dá o respeito enfim, o que e- é, né? Inclusive, Nova Lima já tem leis desde 2014, leis que foram criadas antes das leis estaduais e elas não funcionam. Justamente porque, né, as leis são criadas, face a divulgação disso, mas não são regulamentadas, não são colocadas. E a fiscalização Não tem também, fiscalização, né, é. Dani? Isso é Aí muito fica- sério. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando uma pessoa ela verifica maus tratos, por exemplo, uma corrente com uma corda com 1 metro de comprimento já é considerado até mais que isso um pouco, né? O ideal no animal não ficar preso, Preso. é que ele tenha 24 condições de Locomover. locomover e fazer Um o que é espaço, da natureza dele, Sim. entendeu? Tá. Então Que é nós não temos... ficar preso. não ficar preso. Você tem que brigar com as Exatamente. pessoas para não prender o bicho. Florianópolis já tem uma lei que Recente. recente agora proibido Animal cães na corrente. em correntes e cães que ficam presos o tempo todo em caminho. Agora tem uma pior ainda, porque nem esse que fica preso, não. O pior é aquele que dá a corrente, aí o cachorro aprende a correr até não sei onde, chega lá e daquele pulo tá a corrente presa, né? Porque ele fica a tomar conta da casa e coloca Ele põe o fio, 10 metros de corrente. ele põe o fio E aí o cachorro ele corre, mas fica preso na... Corrente Como é que a pessoa faz para denunciar? Pode ser anônimo, não pode? Não, pode ser anônimo, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente tenta, porque tem casos que é muito mais questão de conscientizar a pessoa. Nem tudo é maus tratos deliberado, sabe? Então, assim, a maior parte é a gente conversar, orientar, dar uma solução, né? Às vezes a pessoa não parou para se colocar no lugar do animal. E a maioria das coisas a gente resolve dessa forma, com diálogo. Agora, tem outras que a gente tem que, sim, chamar né, a polícia, pressionar. Agora, a questão é, se aquele animal está sofrendo maus tratos, ele muitas vezes precisa de ser retirado do local. E para onde ele vai? A gente não tem local para levar o animal. E nem é ideal que a prefeitura, que o município ou um grupo de proteção tenha um abrigo para recolher todos os animais que estão nas ruas, porque não dá conta de administrar, os animais sofrem, porque eles também vão ficar presos num determinado ambiente, né? Mesma coisa que você imaginar num presídio para o animal, né? Então, assim, a questão é a população, de uma maneira geral, se conscientizar, castrar seus animais, cuidar dos seus animais para que a gente não aumente a população de animais em sofrimento, porque acaba que quando você tem excesso de animais, eles vão para as ruas, ou vão parar na casa de pessoas que não cuidam bem deles, entendeu? Tocou num tabu aí, e é tabu mesmo. Sim. As pessoas não aceitam castrar, tem pessoas que não aceitam a castração do animal. Mas está melhorando. Tá melhorando? Tá demais. Mas essa semana eu já peguei 2. Eu falei, não vou castrar meu cachorro. Macho, né? Macho. 90% O dono- dos machos. O homem não quer castrar Ele o se cão. coloca no Macho. lugar do cachorro. Ele se coloca no lugar do Ele cachorro. acha que está castrando o macho, está castrando ele. Mas Isso. o cachorro, Né? ele faz o sexo, né? Tem um ato sexual ali pra procriar, não é por prazer. É instinto. Ele não faz É. todo dia como o ser humano pode querer fazer, entendeu? Olha para você ver como é que é o processo de educação. A educação é um negócio complicado, porque como é que você vai explicar para um sujeito desse que o cachorro não tem desejo, ele tem instinto? Exatamente. Instinto. Né? E ele só vai quando a fêmea está no cio. Só vai né? quando a fêmea está no cio. Mas aí tem vários, gente. A castração Tem vários benefícios. Nossa, só Vamos tem fazer, benefício. faz um apelo, Val. Vamos fazer um apelo para essas pessoas que não querem castrar os seus animais. Ontem eu fiz um vídeo, até me assustei que no Facebook, né, rodou aí. E aí o pessoal me ligando, não, Val, que legal. E eu falei assim, gente, é o Brasil que eu quero. Que o Brasil que eu quero é que todo mundo castre seus animais, sejam machos, sejam fêmeas. Isso é muito importante. Castração salva vidas, salva de doença, salva do macho principalmente, ele vai muito atrás de fêmea no cio. Né? Salva do seu animal sair, aqui em Nova Lima tem muito condomínio. Então, por um acaso, passa uma fêmea, infelizmente, que está no cio, esse animal, ele faz de tudo, ele fura o buraco, ele rasga a rede para muito bem poder como ir é. atrás de uma fêmea no cio e pode nunca mais voltar. Então, além de várias doenças, câncer, tumores, é a infinidade do O macho benefício. dá muito câncer de próstata. Muito câncer. Então, gente, o benefício é impressionante. Não existe motivos para as pessoas não castrarem seus animais. Não existe um. E os homens, normalmente, não gostam de castrar os cães machos porque eles colocam no lugar. É como se estivesse castrando eles próprios. E não existe isso, gente. O animal não faz sexo por prazer. É instinto. E aí, vai pegar uma fêmea,
Vamos colocar aí uma de porte médio, que vai dar mais ou menos de 6 a 5 filhotes. Pouco isso, né? Vamos colocar quando de é porte pouco. médio. É. E aí 5, 6, vamos colocar uma tragédia. Todas 5 que nascem é fêmea. Nenhuma das 5 que nasceram vão ser castradas. Em 6 meses elas vão estar no cio. Multiplica isso. Entendeu? O crescimento É algo. exponencial. E não vai ter dono para todo mundo. E aí os animais vão para a rua, os animais vão ser envenenados, os animais vão morrer atropelados. Vão rasgar os animais, lixo. exatamente, vão rasgar lixo. Aí as pessoas vão ficar nervosas e vão ficar na mata, igual está aqui em Nova Lima, que é o caso da Regina, né? E não conseguem, eles viraram cães parecendo lobos. Ninguém chega perto. Que se tornaram selvagens, né? Exatamente. Então, não existe uma pessoa virar e falar assim, eu não quero caçar meu cachorro. Meu cachorro, não. Mas quando fica doente, e quando der o tumor, é muito melhor castrar agora, você paga um valor baixo, porque hoje a castração está mais acessível, do que mutirões, você né? pagar 1.000, 2.000, 3.000 para tirar um tumor. Isso se a pessoa pagar. Fora o sofrimento do animal. Tem né? isso também. Fora o sofrimento do animal. Não existe, gente. Castração é o que a gente fala da proteção animal. Não existe proteção animal sem castração. Primeira coisa, Sim. você pega o animal na rua, você cuida, lógico, né? Que normalmente a gente pega cachorro muito debilitado. Você cuida quando ele estiver bem, castrar. E só depois doar. E tem uma coisa interessante, que São Paulo, por exemplo, já adotou. Lá, o comércio de animais, ele é regulamentado e todo animal que é vendido, ele só pode ser vendido castrado, mesmo os filhotes. Meu Eles sonho são de vendidos consumo. castrados. Por que a gente vê? Os animais de raça, eles são meio moda, né? Tem uma época que você vê só aquela raça, todo mundo querendo aquela raça. E aí, de repente, passa um tempo, você começa a ver aquela raça abandonada. Porque a pessoa que compra um animal de raça, geralmente ela compra muito no entusiasmo, no impulso. E aí Igual depois não dá tivesse comprando conta, é uma caro. bicicleta. Geralmente o animal de raça tem mais né? problemas de saúde do que um vira-lata. E aí começa a abandonar, não castra, aí cruza, entendeu? E aí é uma complicação. Dani, qual a diferença e por que as pessoas não devem comprar um animal? Então, primeiro que, por Tocar na exemplo... ferida. Primeiro porque a gente já tem muito animal abandonado. Nova Lima tem cerca de 3.000 animais em situação de rua, entre cães e gatos. Então, quando você está comprando ou deixando nascer um animal da sua cadela em casa, você está tirando a chance de um animal que está na rua de arranjar um lar, né? Mas o que a gente mais vê também, é muito comum, que as fêmeas, que são as mães, né, as matrizes desses filhotinhos, elas são utilizadas simplesmente como matrizes para reprodução. Elas são colocadas ali para reproduzirem, e quanto mais o animal cruza, mais filhotes ele tem, então ele fica cruzando, às vezes eles até amarram, forçam que o animal tenha a relação para poder ter o filhote. Eles não se preocupam com a saúde desse animal porque as pessoas querem lucro, né? Então não são vacinados, não são vermifugados, não recebem uma boa alimentação. O que vai ser bem cuidado é aquele filhotinho que nasceu que vai para o pet shop, para a vitrine do pet shop. E depois de um certo tempo, quando o animal não tem mais essa produtividade, porque é simplesmente um objeto de lucro, né? O animal é descartado. Literalmente. Entendeu? E eles são colocados em condições muito deploráveis. Então a gente está incentivando, né, a exploração animal quando a gente está comprando um animal de raça que a gente não sabe a procedência daquele animal. Tem canis que são regulamentados. Aí nós vamos esbarrar na questão da lei. Não adianta só ser regulamentado. Que Mas tem procedência? Tem o Kennel, que é, né, o Kennel Clube, que seria o órgão para poder fiscalizar, mas não tem uma lei, Não tem lei, não. Que fiscalize isso, não. Hoje qualquer um pode ter um canil clandestino, que eu falo. E eles vendem e não pagam impostos, eles só Isso, causam, isso. eles trazem prejuízos à sociedade financeiros, aos municípios, porque estão incrementando a população de animais e não pagam E imposto não tem, algum. não tem Eles simplesmente o nenhum lucro custo. deles é 100%. 100%. E os maus tratos Sabe? também é 100%. Nota Também. zero para quem vende animal? Para a maioria. Para a maioria. Para a grande maioria. Eu conheço pessoas, né, é claro que a gente conhece, pessoas que vendem animais. Conheço, nesse tempo todo que eu posso falar que eu conheço 2 que faz a coisa correta, que vende, mas trata muito bem. E aí as matrizes, as mães, só dão 2 crias. Depois de 2, castram e doam
os animais. Interessante. Né? É difícil, só 2. Eu já fui em 3 canis clandestinos, a gente conseguiu fechar os 3. É uma tragédia. Porque quando você entra, você não acredita. Porque são pessoas que, às vezes, compram nesses sites aí da vida, cães, a pessoa vendo um filhote, uma York, né? OLX, York, Shih Tzu. E muitos canis clandestinos compram para poder usar esses animais para matrizes. E vão usando, e vão usando, e vão usando. Né? Chega uma hora, principalmente Shih Tzu, Lhasa, que são animais que têm uma saúde já muito complicada, já é da raça. Bulldog, eu tô com Bulldog, Pug, Shih Tzu, York, tudo para adoção. Eu acho que você falou da consciência, eu acho que acima de tudo é entender isso assim. Não é uma mercadoria, é um ser vivo. Não é uma coisa. Isso é muito importante. Um produto qualquer que você vai chega, na esquina, compra, troca. o que é interessante se disso, tiver garantia, você devolve. Não é isso. Mas é mais ou menos isso. Teve uma moça que ligou no meu escritório porque eu fui lá no Mercado Central. Quando falou Mercado Central, eu falei, até arrepia, né? Eu fui lá no Mercado Central, comprei o cachorro. 2 semanas depois ele morreu. Eu falei assim, a grande maioria morre. Ia morrer. Mercado Central não tem um pingo de fiscalização. É uma veterinária para 500 animais. E tem uma coisa também, a pessoa quando ela vende o animal, ela está querendo dinheiro. Ela não pergunta por que você está comprando animal, como é que você vai tratar o animal. Quando você adota um animal numa ONG, gente é meio que é um chato. Vira-lata, às vezes você não passa na entrevista de adoção. Porque a pessoa quer saber se vai ter condições de criar, o que vai acontecer se você tiver que se mudar. Né? Se a sua casa é alugada, se corre o risco de você ter que devolver a casa, depois ir para o apartamento e depois ter que colocar o animal na rua, ficar desesperado para alguém empurrando o animal para algum protetor, porque é o que acontece. As pessoas, as ONGs de proteção animal, as pessoas são voluntárias naquilo, elas trabalham, têm suas vidas, né, como todo mundo, ganham seu dinheiro e ainda têm a compaixão pelo animal e querem ajudar os animais. Só que as pessoas que estão de fora acham que o fato de ser uma ONG, a gente tem a obrigação de recolher, pegar todos os problemas e resolver. Resolver o serviço. Não é por aí, público, a gente não pode. Né? Exatamente. É um serviço público. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer uma troca aqui rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, o papo não para, né? A gente vai fazer o intervalo e continua conversando aqui no intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Se Nova Lima era a terra do ouro, hoje ela é a terra do puro malte. Com 13 cervejarias artesanais, uma produção de mais de 400 mil litros por mês e mais de 300 rótulos para degustação dos apreciadores de cerveja. O polo da cerveja artesanal de Nova Lima se consolida cada vez mais no cenário nacional. Para festejar estas conquistas e várias premiações que as cervejarias receberam este ano, acontece no dia 15 de setembro o primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Nova Lima. O setor cervejeiro cresceu 84% em Minas Gerais desde janeiro deste ano. Em Nova Lima segue também essa tendência, fomentando o turismo gastronômico e gerando renda ao absorver de 70% a 100% de mão de obra local. Em 2018, teremos 17 cervejarias no município. Isso é motivo de sobra para a gente comemorar. O evento acontece na Rua Amélia de Magalhães Pessoa, próximo à Praça da Bíblia, e terá a presença de 12 cervejarias artesanais de Nova Lima, 10 bares e restaurantes do projeto Harmoniza, Espaço Kids, entrega da premiação do concurso Homebrew e várias atrações musicais. Fala, cidadão! Eu acho que Nova Lima estava carecida de um evento desse porte para ter entretenimento, valorizar a cena musical local, assim como também apresentar, né, à população a variedade de cervejas, a variedade de estilos, né, que às vezes muitos não conhecem e que são produzidas aqui, né? São cervejas locais que vão levar Nova Lima para o cenário muito maior aí. Esse polo é uma reunião de cervejarias que tem características muito próprias, assim como os vinhos da França e os queijos da Itália, são cervejas que estão prontas para ganhar o mundo. Então é uma festa que não dá para perder, cara. Vambora, gente.
Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Bem, nós vamos voltar com o meu amigo Fred, viu, Jorginho? Bom, voltando aí com a cultura geral, Fred, empreender é um desafio? É um desafio, um sofrimento ou uma loucura? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Empreender aonde? No Brasil, na Suécia, na Alemanha, na Itália? Boa pergunta. Não, mas tem que ser no Brasil, né? Que o teste bom é igual dirigir em Nova Lima. Se você dirigir aqui, você dirige em qualquer lugar. Nossa, é mesmo, misericórdia. Não, mas na verdade eu falo isso brincando, porque eu digo assim, quem tem e eu particularmente que sou empreendedor, desde a primeira empresa que eu tive, em 2014, eu tinha 30 anos de idade. Hoje eu estou com 47. Empreender no Brasil não é fácil, não. Agora, é o que eu digo assim, somos totalmente guerreiros, né? Porque o brasileiro, ele empreende, ele consegue fazer, né, grandes negócios. Você falando da cidade de Nova Lima, eu sou um cara aficionado e acho isso fantástico, assim, porque quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas pensam, primeiramente, assim, principalmente quando a gente fala isso no mundo de hoje, de tecnologia, de startup, de grande organização, de não sei o quê. Cara, eu falo assim, aos meus alunos lá, olha lá para baixo, na faculdade, vê o cara que está lá criando a família dele toda, vendendo um cachorro quente para os alunos que estão ali no intervalo, que o cara já fazia isso há muitos anos antes, aí depois veio o tal do food truck, que o cara já fazia isso há muito tempo atrás. Quer dizer, isso é empreender. E no Brasil a dificuldade é sempre muito grande, né? E é por isso que eu acho que a educação anda muito, muito perto disso. Porque quando a gente diz assim, empreender, e geralmente quando você não tem o conhecimento devido, você faz no peito e na raça. Agora, se você tem o conhecimento devido, você pode fazer no peito da raça e a chance de você ter mais sucesso é ainda melhor. Porque você ainda traz o conhecimento para poder fazer agrega, né? Esse empreender dessa maneira, né? Veja, né, a ONG, vocês estão falando disso, quer dizer, a gente fica muito também na questão comercial do negócio. Sim. Esse trabalho aqui, isso é um empreendedorismo puro, né? E numa causa muito nobre, né? E a dificuldade. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala de educação, e elas estavam dizendo aqui sobre a questão da educação, porque é educar todos os dias, a toda hora, o tempo todo. Então, esse é um grande desafio, né? Ju, seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi de bate-pronto. É assim que acontece, né? Assim é melhor ainda. Como é que é cuidar de um vira-lata? Eu posso falar. Tem um monte, né? A Val falou assim, o dia a Marina chegou e ligou para mim, estava aqui no programa, mandou uma mensagem. A hora que acabou o programa, você vem aqui em Contagem que eu achei uma cadela com 10 filhotes. E viajou, hein? Ficou uma semana, viajou e ficou 10 dias fora. Eu fiquei quase louco. Como é que é cuidar de um vira-lata, ter esse tino, essa vocação, vamos dizer assim, quase que religiosa, para se colocar no lugar de um bicho, não do cachorro, mas de todos os animais. É de um ser que não pode se expressar, então nós, seres humanos, temos que entender que a nossa capacidade de se expressar também tem que ser genuína para o outro que não pode. E na proteção animal, né, Val, isso a gente faz assim, às vezes gritando, às vezes chorando, às vezes sorrindo, mas isso é corriqueiro. E é muito feliz o encontro, assim, para falar de empreendedorismo e tudo mais, porque tem tudo a ver. Na verdade, os assuntos são muito linkados. Quando você me pergunta o que é cuidar de um vira-lata, é você se reinventar a cada dia, porque você muitas vezes pega um animal de rua que está com traumas, mas ele tem um amor dentro dele que você vai perceber num olhar, numa lambida, num gesto carinhoso. Então, assim, estou com o animal em casa, e agora o que fazer? Use da sua criatividade, seja empreendedor no dia a dia e dê para aquele animal o melhor de você. Ele vai te dar isso de retorno, assim, gratuitamente. E é interessante como que às vezes observando e saindo um pouco da sua rotina
e dedicando um pouco para aquele animal, você às vezes consegue achar soluções simples para coisas que estão te incomodando. Por exemplo, eu tenho uma vira-latinha que foi resgatada, inclusive de maus tratos, né? Voltando um pouco no bloco anterior. A sua filosofia maus tratos ficava numa coleira apertada, a comida tinha bolor de mofo e ela, enfim, gritava e sofria o dia inteiro. E aí quando eu trouxe ela para casa, eu falei, e agora? Espivitada, mordia tudo, até cair nas coisas aqui. Espivitada, mordia tudo, não se dá bem com gatos, e eu tenho 2 gatas. E aí, assim, foi aquele pandemônio inicial. É uma vira-latinha. É uma vira-latinha. Vou me reinventar. Vamos empreender. Preciso empreender. Então, assim, eu achei interessante, porque à medida que eu fui tendo alguns problemas com ela, do tipo, nossa, ela pula o portão. O que eu vou fazer? Porque ela não pode pular o portão, porque ela vai pegar minhas gatas. Aí meu pai, não, deixa que eu te ajudo, a gente faz uma cerquinha, vai ficar bonitinho e tal. A cerca, gente, é baixa, ela respeita a cerca. Então, a primeira coisa bacana de um vira-lata é, se você dá amor e ensina, ele aprende. Muito mais rápido, às vezes, que um cachorrinho de raça manhoso, chau-chau. Muita gente fala comigo que tem dificuldade. Não, tem dificuldade de disciplinar meu chau-chau. Aí o primeiro ponto, peraí, o chau-chau não era para estar no Brasil. Esse animal tem muito pelo. Ele tem, sabe Deus quantas camadas de pelo. Né? Ele era para estar num país gelado. Ele é um cão de ambiente frio. O vira-latinha, o famoso vira-latinha de pelo curto, principalmente esse que a gente vê na rua, amarelinho, o pintadinho, são animais tropicais, eles estão no Brasil porque eles têm que estar no Brasil. Então, assim, acolher esse animal e dar para ele o mínimo que ele precisa para ter uma qualidade de vida, o retorno só vai ser positivo, de carinho, de afeto, de brincar, se dão bem com crianças. Raramente você encontra um vira-lata que ele se incomoda com a presença de criança. É mais comum encontrar animais que não estão no habitat dele, porque o biotipo do animal e a estrutura do animal não permite que ele fique bem em um ambiente quente. Então, uma criança está ali o tempo todo, esse animal vai se estressar com muito mais facilidade, ele já não está bem naquele ambiente. Agora, a gente está falando em educar as pessoas, né? Eu fico assim pensando, igual eu falei, eu nunca tive vontade de ter cachorro, e depois eu tenho a Branca lá em casa e tal. E aí eu falo assim, eu que sou educador, a gente fica pensando tanto, a gente ensina, fala, cara, a gente não sabe nada. O importante é o tanto que a gente aprende. Esse bichinho, desde quando chegou lá em casa, tem dia que eu tô lá mega estressado, trabalhando no computador lá, fazendo meus projetos, não sei o que e tudo mais. Aí ela entra dentro de casa, assim, ela vem, chega do meu lado, assim, tipo, só dá uma lambida e vai embora. Tipo assim, eu tô aqui e vai embora. Aqui, essa simples lambida é uma coisa que fala assim, caramba, eu aqui cheio de coisa na cabeça. E ela vem e demonstra pra você assim, ó, eu te amo. Mesmo com tudo isso, eu te amo assim. E eu falo assim, o tanto que nós, seres humanos, poderíamos aprender com isso, cara, né? Com certeza. Todos os dias, assim, coisas que a gente faz na rua, que a gente... Fala, cara, esse negócio de ter o outro, de perdoar o outro, a gente guarda as coisas, né? As mágoas. O cachorro, você vai lá, briga com ele, dá 3 minutos depois, ele tá atrás de você, te lambendo de novo, dizendo assim, ó, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E a gente é que vive, né, com essa coisa. Eu aprendi muito. Com essa carga, né? O ser humano é muito engraçado, né? Porque passa por vários animais na rua durante o dia inteiro e eles são invisíveis. E aí a gente pega aquele animal numa situação X e coloca ele numa feira de adoção. De banho, com um lacinho. Ai, é o meu cachorro. Você fala assim, então, será que você nunca cruzou com esse cachorro na rua? Então, assim, essa sensibilidade que o animal traz quando você é tutor dele e chega em casa, é a mesma que você pode ter com um animal na rua. Você pode aproximar de um animalzinho e falar, nossa, gostei de você. E aí ali vai começar a surgir um laço interessante. O problema é que as pessoas não observam. Não é, Val? Elas passam invisíveis. Mas aparece pra nós, né? Eu nunca vi aparecer tanto pra nós, né? Pra nós eu nunca vi aparecer tanto. Eu vim de Nova Lima, falei, gente... Vai chegar com o cachorro, eu já penso assim, a avó vai chegar com o cachorro no colo. Das outras vezes no rádio foi assim, ela chegava com o cachorro no colo. Tava na rua, já peguei e já trouxe pro programa. Já trouxe pro programa. Já eu venho falando assim, gente, tomara que eu não encontre nenhum bicho na rua. Tomara. E os nossos cavalos, as carroças de Belo Horizonte, como é que nós vamos tratar disso aí, Val? Pra gente encerrar o programa, pra gente ir pra parte final do programa. Já de cavalo, todo cavalo que eu já tô de resgate, né?
Tem melhorado essa condição dos carroceiros? Eu não tô falando sério, porque eu desconheço mesmo. Assim. A gente vê às vezes, né? Você tá na estrada, você vê um cavalo, e você, pelo menos o meu pensamento como leigo é assim, não, é de alguém que mora por aqui. Não, você sempre às vezes tem um pensamento. abandonado. Hoje, eu tô com 9 cavalos. Né? Mulas, burros, né? Porco, gambá, pombo. Hoje eu resgatei um pombo, tá? A gente não tem... Quem é protetor de animais é protetor, né? E aí o pessoal me liga para tudo. Da vida, né? De animais, exatamente, da vida. E outro dia eu estava com o Alan, falei, peraí que a gente vai ter que ir lá em Sabará, que eu tenho que pegar o gambá. Ele olhou assim, um gambá? Eu falei, é um gambá. Vamos lá no meio a gente explica. Cheguei lá na filhotinha. Com relação aos cavalos, é um inferno. Aqui em Nova Lima, né, carroça, os animais de carroceiros, 90%, não vamos generalizar, que talvez não sejam todos, mas 90% são maltratados. Ontem teve na Câmara reunião, né, para tentar aprovar em segundo turno o projeto do Carreto do Bem, mas não conseguiu aprovação. Não sei até, nem sei o motivo. Depois eu vou até procurar saber, eu só sei que não foi aprovado. Para que substitua isso em um tempo futuro para cavalo de lata ou alguma outra forma de tração que não seja animal. A gente tem muitos problemas na cidade de Poços de Caldas, na cidade de Tiradentes, em Belo Horizonte, em Contagem. É fácil resgatar, eu falo que é fácil resgatar cachorro, gato, pombo, urubu. Isso para mim é fácil. É difícil resgatar um cavalo. O resgate de um cavalo ele é muito custoso, ele é muito caro, porque precisa de uma logística diferente. Hoje eu já sei, né? Se alguém me ligar, eu preciso, tem esse cavalo aqui, eu preciso resgatar. Eu já sei fazer. Hoje para mim não é difícil. Eu já tenho, né? Essa expertise. Já adquiri isso à força, porque já fiquei 24 horas com o cavalo agonizando, e eu do lado dele agonizando. E até chegar o veterinário para fazer eutanásia. Então, eu falo que o cavalo é aquele maus tratos que a gente passa por ele, a gente vê e a gente aceita. E não é para a gente aceitar. Tem cavalos que estão em carroças que você vê visivelmente que eles estão muito mal. Costelas aparecendo, cavalos mancando. Tem o casco que tem que ser cuidado, né? A Dani sabe, a Ju sabe. Ferida na que pele. Tem que ser, E a gente cansou de fazer audiência pública, a Dani sabe, né? De audiência pública. E a coisa não anda. Eu sinto que aqui tem um lobby político, e aí é político, muito forte a favor das carroças, a favor dos carroceiros. Tanto que ontem eu sei que na Câmara Municipal, porque me ligaram de lá, a maioria lá eram os carroceiros fazendo lobby com os políticos. Então, a batalha nossa para isso é muito grande. Tem que juntar os protetores de animais e ir lá fazer o lobby também, né? Mas é mais difícil, para eles é mais fácil, porque a bancada deles, vamos dizer, não é a bancada ruralista, mas é quase, protege, né? Tem um interesse maior, né? Muito bem. Tem algum recado, Ju, para dar? Pode falar, fica à vontade. Obrigada. A Dani está dando alguns recados. Ela está me dando umas dicas ali de algumas coisas. Então, na verdade, aproveitando a deixa do cavalo, em Nova Lima a gente tinha esse problema muito mais evidenciado todos os dias. Inclusive, é o olhar que a gente passa a ter para as coisas. Na procissão que teve agora de Nossa Senhora do Pilar, o meu olhar já foi atento assim, esses cavalos estão bem cuidados? Deixa eu ver, tinha um inclusive sangrando. E eu chamei a pessoa e falei assim, aqui, esse animal tá sangrando. Ele, não, já tô indo pra casa, eu vou cortar aqui e vou pra casa, eu não vou terminar de acompanhar. Então, assim, se você mudar a ótica, se você começa a observar, você começa a perceber que existe em todo lugar, que é o que a Val falou. O cavalo a gente já aceita que é um animal que serve para ser explorado, quando na verdade não. E em Nova Lima, a gente já tem hoje uma realidade um pouco diferente. Existe o recolhimento de cavalos. Se você vê um cavalo em situação de maus tratos em Nova Lima, que estiver solto em vias públicas, existe inclusive um telefone... Você consegue me passar aqui? Só para eu conseguir falar pro pessoal. Existe um telefone que é o 99611-3977. 99611-3977. Não é maus tratos, é recolhimento. Para recolher os animais que estiverem soltos nas vias públicas de Nova Lima.
Se esse animal estiver preso num lote, isso já caracteriza maus tratos, pode fazer contato com a polícia militar para ver o que pode ser feito, mas no caso de recolhimento, se o animal estiver solto nas vias públicas, recolhe esse lugar, ele é fantástico, é super bem aprovado, então pode ligar tranquilamente. Agora é engraçado que a linha é tênue, né? Porque você vai falar assim do cavalo, o cavalo desde, enfim, do princípio da humanidade, ele é usado para isso. Só que as pessoas não entendem o seguinte, lá não tinha, na época não tinha asfalto, né? Pois então tem algumas coisas que a gente começa a pensar. Sai pensar fora da caixinha. Posso falar uma coisa de empreendedorismo? Aí entra, por que não existem soluções, empresas preocupadas em soluções para fazer cada vez mais a ferradura adaptada para essa nova realidade? Então, onde existe problema, existe oportunidade. Não, mas a questão é a ótica que você enxerga. Mas a gente quer liberdade. Com certeza. Né? Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. O programa é isso mesmo, na hora que fica bom tem que acabar, né? Um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.